Então vamos lá, irmãos. Vai falar aqui sobre a doutrina da providência. Vocês têm alguma ideia do que seja isso? Providência, né? Não é previdência, né? É providência, diferente, né? Vamos lá, vocês têm alguma ideia do que seja providência? Pode ficar à vontade de falar, sem medo. Tem, Ale? Vai, Josane. Você está entrando no negócio mesmo, você está querendo teologia, né? Foi depois da queda ou antes da queda? Isso, né? Então não existe depois da queda. A gente vê que Deus, na sua providência, através de seus decretos, foram, né, feitos, pedidos. Dá um jeito nisso aqui para mim, por favor, que senão vai ficar voando aqui. Já bebi essa água. Eu vou querer. Antes de toda a eternidade, né? Efésios capítulo 1, versículo 6, se não me engano, vai nos mostrar isso. Mas vamos ver, então, aprender o que é a providência, né? Eles têm uma introdução aí para a gente poder ver isso. Providência é como Deus executa os seus decretos. Os decretos foi no capítulo número 3, o presbítero Walter ministrou aqui, ó. Como ele estruturou, como ele traçou um projeto para toda a história que ele estava construindo. Então, desse projeto foi criado antes do mundo existir, na eternidade. Então, vamos dizer, a queda pegou a Deus de surpresa e ele precisou fazer um outro plano para nós? Não. Né? Então, a gente já tira aí a questão de que foi pós-queda. Já essa história estava preparada antes da criação do mundo. Porque ele é sábio, ele é amoroso, ele é justo, ele é santo. Ele concretiza esse projeto, esse decreto, de duas formas. Como que ele faz isso? Ele faz isso através da obra da criação, que foi que nós vimos nas últimas 2 semanas. Como que acontece essa obra da criação? Obrigado. Por exemplo, né, não há como Deus criar um projeto para o ser humano sem antes criar o ser humano, né ou não é? Não tem como ele fazer um projeto para o universo sem antes criar o universo. Então vamos lá. Onde que acontecem os decretos? Capítulo 3. Os decretos acontecem na eternidade. Eles são planejados, são feitos, foi feito na eternidade. E onde que ele é executado? E aí que entra a nossa história. Eles são executados na história. Né? E aí, através da obra da criação, depois que os decretos da criação eles são executados, o Senhor descansa e o mundo começa a sua trama, né? A gente chega, então, na obra da providência. Como que Deus executa os seus decretos? Através da obra da criação. Em 6 dias, tudo muito bom. O 7º dia, o descanso. E através da obra da providência, que é onde nós estamos aqui. E quando nós falamos de providência, né, falamos do governo de Deus, que não está desassociado de quem Ele é. Né? Por exemplo, se Deus é santo, como que será o seu governo? Santo. Né? Se Ele é amoroso, como será o seu governo? Amoroso. Se Ele é justo, como que Ele governa sobre todas as coisas? Com justiça. Então é isso que nós queremos falar quando estamos falando de providência. A forma com que Deus cuida de todas as coisas, governa todas as coisas, executa os seus decretos durante a história. E aí chegamos à seção de número 1 do parágrafo número 5 da nossa confissão de fé. O que ela vai dizer lá? Deixa eu ver se eu abro aqui, é meu símbolos de fé. Tem um aplicativo que se chama Símbolos de Fé. Você pode baixar ele lá, é grátis para você ter acesso, né, ao conteúdo da nossa confissão de fé. Né?
Então, o capítulo 5, ele é que, né, foi estabelecido, estruturado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões. Né? Vamos ver aqui, eu estou com todas elas preparadas aqui, mas vamos ver até onde que a gente chega. A gente vai começar pela sessão número 1. O que está escrito lá na sessão número 1? Olha só. Pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. De onde que os autores tiraram isso? Esse texto? Dos textos bíblicos. Né? Nós vamos abrir alguns deles aqui durante o nosso estudo aqui. Então, prepare a sua Bíblia aí, a gente poder ver. Né? Mas o que é essa sessão? Estou esquecendo de passar aqui, não posso esquecer não. O que essa sessão ela quer nos ensinar? Basicamente, no cru, né? O que ela vai nos ensinar? Que Deus, que criou todas as coisas, também a sustenta, a existência e exerce o total controle sobre elas. Está no controle de Deus, não no nosso. E esse controle abrange todas as criaturas, é o que nós chamamos de graça comum. Né? E suas ações, bem como os eventos no mundo natural. Também vai nos ensinar que esse controle absoluto resulta na execução do plano divinamente estabelecido que tem por finalidade a manifestação da glória de Deus. O que esse texto quer dizer para nós, então? Começando ele aqui, ele quer dizer para nós que Deus age com sabedoria e santidade. É dessa forma que ele age. Todas as suas ações são ações sábias e ações santas. Como o texto começa dizendo aí, ó. Pela sua muita sábia providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. O que isso quer dizer? Toda a providência de Deus, toda a forma com que Deus cuida de todas as coisas, é uma forma sábia e uma forma santa. Muita sábia e santa providência. Quer ver? Vamos abrir o texto bíblico aqui, ó. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Olha só. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Né? Então, há algum lugar deste mundo onde alguma coisa pode acontecer em oculto? Os olhos do Senhor, né, estão sobre toda a terra. Né? Então, o olho do Senhor é grande, né? De forma literal. Né? O Deus não tem corpo. Né? Então, é uma forma metafórica, nós já vimos como que isso acontece na linguagem hebraica. Né? A providência divina, ela não é arbitrária. Nós vamos ver isso muito bem. Né? Mas ela é conduzida com sabedoria e santidade. Já que ela não é arbitrária, tira de nós o conceito que talvez você possa ter de que nós somos fantoches, marionetes na mão de Deus. Nós vamos ver, principalmente no 2, na seção 2, como que se dá essa ligação. Né? Deus é soberano, Deus cuida de todas as coisas, mas Deus coloca a responsabilidade em nós, de viver a nossa história, né, e de fazer a nossa história. Como que isso se dá? Não é papo de coach, não, é um papo de Bíblia. Né? Vamos abrir aí, ó, Salmo 145, versículo 17. Versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor. Então, há alguma coisa no mundo que faz Deus agir com injustiça? Justo é o Senhor. Nós já vimos a questão
né, das crianças passarem fome, das guerras, das coisas todas. Nós vimos que essa culpa não é de Deus. Deus, ele não é o autor do mal, do pecado. Nós vamos ver isso também nesse capítulo. Se eu não me engano, na seção 2 também, né? Há alguma coisa neste mundo que Deus faça que não seja boa? Não, até o funk. Até o carnaval. Criação de Deus. Não estão vivendo o dia? E Deus criou. É o homem que usurpa. Satanás que usurpa das coisas. Né? Todas as coisas são criadas por Deus. Né? O funk é algo criado por Deus? Qualquer ritmo musical. Né? O homem que vai lá e deturpa. Né? E aí acaba fazendo com que a gente pense que a música é algo criado por Satanás. Nós não podemos dar a Satanás algo, atribuir a Satanás algo que é feito por Deus. Isso nós sabemos que é a blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que foi feito por Deus. Então, a providência divina ela não é arbitrária. Deus sempre age de maneira justa e de maneira boa. Mas, pastor, eu estou sofrendo. Não se esqueça de duas coisas. Deus é bom e Deus é justo. Não importa o momento da vida que nós estamos passando. Não importa se temos dinheiro ou não. Não importa se temos, né, emprego ou não. Deus é bom e Deus é justo. Lá na seção 3, nós vamos ver, né, que Deus age na nossa vida. Como que Ele age na nossa vida. A providência divina, estou repetindo aqui, não era para repetir não. Olha lá. Porque está em perfeita harmonia com a sua infalível presciência. O que é a presciência? Vocês sabem? Pré vem o quê? Antes. Ciência é conhecimento. Né? Faz parte também a ciência como nós conhecemos. Também é conhecimento. Então é antes do conhecimento. Né? A sua infalível presciência de todas as coisas. E o livre e imutável conselho de sua própria vontade. O seu governo vai refletir sobre todas as coisas, porque o seu caráter é perfeito. Tudo que ele faz é santo e puro. Então, ele nunca age de maneira errada. Ele nunca age de maneira justa. Injusta, aliás. Olha aí Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Visão de Isaías, né? Olha como é que ele via ali os serafins, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Há um lugar no nosso mundo que não esteja cheio da glória de Deus? Não há. Por isso que ele não age de forma errada ou injusta. Como que ele age? Ele age de forma com sabedoria infinita. Cadê ali, ó, jovens? Aí, sabendo exatamente como conduzir todas as coisas para a realização do seu plano eterno. Vamos ao outro texto bíblico. Provérbios, vamos ver muito texto bíblico aí, ó. Provérbios, capítulo 3, versículo 19. O Senhor, está escrito aqui, ó. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Então, aquela ideia de que, né, teve uma grande explosão, né, e que o mundo foi criado a partir desta explosão, né, não é muito inteligente, não, né? A gente vê aqui, ó. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. A gente vai ver como isso acontece. Com inteligência estabeleceu os céus. Tudo isso para a realização do seu plano eterno. Deus, ele é o grande criador. Por que ele é o grande criador? O texto da confissão aqui diz aqui, ó, Deus, o grande criador de todas as coisas. Né? Além de ser o criador, ele sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele que faz isso, né? Ele não apenas criou, mas continua sustentando a sua criação. Não existe por si mesmo, nada existe por si mesmo, pois tudo depende do poder sustentador de Deus. Né? Como diz Abraham Kuyper, né, um teólogo holandês que já falecido há muito tempo, né, não há 1 centímetro deste mundo onde Deus possa olhar e dizer, é meu. Deus não possa olhar e dizer, é meu. É Ele quem tem sustentado todas as coisas. Então, baseado nisso, a criação, os seres humanos, a natureza, tudo depende do sustento divino, né? Dentro dessa contínua atuação de Deus. Aí a gente vai ter duas visões que estão aí na mente das pessoas, né, que vão, né, uma quer contradizer e a outra vai nos ajudar a entender isso. Uma visão é a visão deísta. O que é que essa visão ela quer dizer? Deus criou o mundo e o deixou por conta própria. É como se Deus tivesse nos 6 dias criado o mundo, no 7º dia ele descansou. Após isso ele deu corda no relógio, foi embora, foi para o céu, subiu aos céus, e aí os homens que se viram. Está tudo na mão dos homens. Ele não intervém em nada. Tudo é consequência das escolhas dos homens. Ele não interfere em nada. Ele está lá no céu. É a visão deísta, né? E nós temos também a visão teísta, né? Essa é uma visão cristã. E ela vai nos ensinar, através da Bíblia, que Deus permanece ativo e presente em toda a criação, cuidando dela e guiando o seu curso, e guiando a vida das pessoas, e guiando a decisão das pessoas, a escolha das pessoas. O que essa visão teísta faz com a gente, quando a gente entende isso? Ela nos dá segurança. Segurança e paz. Pois sabemos que Deus não abandonou sua criação, foi embora e deixou que os homens cuidassem de tudo. Ele continua ativo em cada detalhe de nossa vida. Ele nos deixou mandatos, como foi visto aqui semana passada. Mandato cultural, mandato social, né? Ele deixou isso para nós. Mas Ele está governando, Ele está sustentando todas as coisas com a força do seu poder. Nós somos chamados a quê? Nós somos chamados a confiar nisso. Né? Confiar na sabedoria de Deus, mesmo não compreendendo as suas ações. Somos chamados a descansar na certeza de que Ele sempre faz o que é melhor. Pode não ser o melhor na nossa visão limitada, na nossa mente limitada. Mas é melhor na visão dele. E se é melhor na visão dele, eu posso ficar tranquilo. Né? Nós podemos saber que podemos confiar na providência de Deus. Isso é reconfortante. A gente fica preocupado, né? Ah, porque hoje eu não tenho isso. Né? Ah, porque fulano está governando o país, está indo de mal a pior, ciclano está governando o estado, está governando a cidade, né? Está tudo indo de mal a pior, tudo desmoronando. Né? O crente não precisa temer essas coisas, porque ele está sendo cuidado por alguém que é maior do que qualquer rei dessa terra. E ele pode, como num jogo de xadrez, né? Tirar de lá e colocar outro. Ele tem poder para isso. Nós vamos ver também como que ele faz isso. Sabedores disso, né? Deus executa seus planos com finalidade e propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não é uma coisa, não são 2 coisas, não são 3 coisas. São todas as coisas. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Como que a gente vai entender isso? Deus não age sem propósito. Olha o que o texto da confissão aqui diz. Que Ele é o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Atributos de Deus.
Tudo que acontece tem um fim último. O que é? Glorificar a Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Desde a criação até a redenção e até a consumação da história, tudo que acontece é com o intuito de glorificar a Deus. E a providência é o que manifesta isso. Não apenas manifesta a soberania de Deus, mas manifesta que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus misericordioso. Nós somos especialmente vistos por Ele no seu cuidado. Olha o Salmo 23, versículo 6. Olha aqui, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque nós temos um Deus que é cheio de bondade e misericórdia. E Ele cuida de nós dessa forma. A nossa vida, o que ela é? É um reflexo disso. A nossa vida ela deve ser vivida para a glória de Deus. Tudo existe para exaltar a Ele. Culto, o que é o culto? O culto é a ação de Deus e a resposta do seu povo. A gente vem cultuar a Deus, se prepara para cultuar a Deus em resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós. É por isso que nós adoramos a Deus, por quem Ele é, em primeiro lugar, e pelo que Ele faz. São os dois motivos que nós temos para poder adorar a Deus. O que Ele é e o que Ele faz. Ele cria e governa as coisas criadas para que chegue ao propósito que Ele mesmo estabeleceu, que é a sua glória. Passado isso, nós sabemos então que o sustento da criação é de Deus. Nós trabalhamos, é responsabilidade nossa. Quem quer comer, que trabalhe. Quem quer se vestir, que trabalhe. Só que o sustento nosso não vem da força do nosso braço. O nosso sustento, ele vem de Deus. E Deus não age como se fosse um programa de manutenção, ou um antivírus. Tem alguma coisa ali saindo fora do lugar, e vem, você joga lá no programa e o programa corrige para você. Não. O texto da confissão aqui diz que Ele sustenta, dirige, dispõe e governa a sua criação, todas as criaturas, as ações delas e todas as partes dessa criação que não podem agir. Olha como que Ele trabalha para o nosso sustento. Deus, Ele cria todas as coisas e a partir daí começa a preservar, a sustentar essas coisas, a dirigir, a guiar, a conduzir tudo o que foi criado. Ele não apenas criou e deixou rolar, está lá, deísta. Deísta pensa assim, Ele sustenta, ou seja, Ele mantém funcionando. Ele dirige, ou seja, Ele guia para onde quer. Ele dispõe, ou seja, Ele organiza os eventos da história. E Ele governa, Ele tem controle total da história. Vai lá. Não sai fora do que Deus planejou, sai fora do que nós planejamos. Por exemplo, pega lá, eu já dei esse exemplo aqui na aula número 2, de Deus da Santíssima Trindade, no capítulo 2. Rei Ezequias, diagnosticado com uma doença mortal, vai morrer. O que ele faz? Vai para o joelho, vai orar a Deus. Qual que é a resposta de Deus? Deus acrescentou 15 anos a mais na vida de Ezequias. Isso mudou quem? Mudou Ezequias.
Não mudou Deus. Por que não mudou Deus? Porque isso já estava decretado na história. Mudou a vida de Ezequias, porque ele não sabia o que ia isso acontecer. Pega, por exemplo, aqui. Ele dispõe, ele organiza os eventos. Quem escolheu namorar a sua esposa foi quem? Foi você. É sua responsabilidade. Mas quem foi que organizou, que colocou à disposição, que dirigiu todas as coisas para que você se encontrasse? Deus. Eu não entendi. Quando o resultado é negativo para nós, é porque Deus não quer assim. Oi? Porque estava no plano dele que não era o momento, a razão e o motivo para eles poderem se encontrarem. O problema não está com Deus, é a nossa responsabilidade. É culpa de Deus, por exemplo, com todo o perdão da palavra e o respeito. Aconteceu o que aconteceu com o seu casamento, por exemplo? Quem é que está vivendo o casamento? Você e o dito cujo lá. Então não é culpa de Deus, é responsabilidade nossa. Agora, a gente sabe, quando você casou para separar? Não. Não. Só que mesmo assim, Deus ele não agiu na sua vida sem objetivo. Tudo com objetivo. Não. Eu vou deixar lá a Renilda casar com o Hélio lá e deixa rolar. O que der, deu. Deus tem propósito em todas as coisas, seja boas para nós ou más para nós, ou má para nós. Todas as coisas. Então, vocês terem separado, propósito. Quem você é depois disso? Você consegue enxergar que houve uma grande transformação na sua vida depois disso. Física, espiritual, financeira, social, profissional, seja o que for. Propósito eterno de Deus. E a gente vai ver que se a gente não tiver, a gente pode cometer um grande erro no final disso aqui. No final dessa sessão aqui. Quer ver? Nós vamos chegar lá. Olha só. Isso inclui, desde os pássaros no céu, o cuidado dele de sustentar, dirigir, dispor e governar. Inclui desde os pássaros no céu até as decisões dos reis. Qualquer decisão que venha lá do governo é uma decisão que tira Deus do foco, do controle. É alguma decisão que é dada para a sociedade sem a permissão de Deus? Qualquer decisão que venha lá do governo? Não. Pega os pássaros no céu. Eles precisam trabalhar para ter o seu sustento? Não. Está lá na natureza. Olha lá, Mateus capítulo 6. Olha os lírios do campo. Estão lá, sendo sustentados. Mais vale 2 pardais do que a vida de um homem? Então, desde os pássaros no céu até as decisões dos reis, tudo está no controle de Deus, que sustenta, governa, dirige todas as coisas. O propósito é a gente que muitas vezes não consegue enxergar. Mas nada sai do propósito de Deus. Olha só, isso aqui é legal. Na vida, às vezes achamos que as coisas estão fora de controle. Mas as exceções divinas nos ensinam que nada escapa das mãos de Deus. Ele está no controle mesmo quando nós não entendemos. Está tudo de mal a pior, não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. Ele está no controle de todas as coisas. Olha só,
todas as coisas estão nas mãos de Deus. O finalzinho da seção número 1 aqui, ó, diz o seguinte, ó. Todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Tudo está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus sustenta o mundo na palma da sua mão. Então não fica lá aquele negócio apertadinho, não, que está ali o litoral do mundo ali, né, escapulindo da mão de Deus. Não, está tudo dentro da palma da mão de Deus. Quando nós refletimos sobre a sabedoria das obras de Deus e da santidade de seus caminhos, veremos que Ele está dirigindo todas as ações do homem, todas as coisas, desde a maior até o menor. Pega lá, por exemplo, Tiago, eu não lembro agora se é capítulo 4 ou capítulo 5. Um grupo de, na linguagem de hoje, empresários, eles estão ali combinando de ir para uma outra cidade, porque lá eles vão fazer negócios, porque lá eles vão ganhar dinheiro. E se eles não chegarem lá? E se eles não conseguirem viver o amanhã? Se o amanhã não existir? Está no controle deles fazer negócios e ganhar dinheiro? Está no controle de Deus. Está no controle do nosso Senhor. Eu posso chegar aqui, e é o conceito de agência que nós temos, por exemplo. Livre-arbítrio, nós vamos falar só lá no capítulo 9, no parágrafo, no capítulo 9, livre-arbítrio. Né? Mas é o conceito que nós temos de agência. Eu posso sair daqui, por exemplo, com o propósito de ir para a minha casa. Colocar o meu carro na garagem, né? Colocar meus pés para cima no sofá e assistir a série que lançou ontem, que eu quero assistir. Lançou hoje, aliás. Mas Deus pode não querer. Ele pode fazer com que ao sair daqui eu possa receber a ligação e eu tenho que ir em algum outro lugar. Ele pode sair daqui e fazer com que eu possa levar um de vocês em casa. Ou que eu possa sair daqui e ter um acidente com o meu carro. Ou ser roubado. Algo negativo, né, para nós. Tudo está no controle dele. As coisas desde a maior até a menor. Fala que o ventilador está ligado aqui, tá? É. Ele faz as duas coisas. Ele tanto interfere quanto ele permite. Ah, você chegou correndo aí, cheguei. Aqui aconteceu alguma coisa. Ele tanto interfere quanto permite. Né? Veja lá, o filho pródigo. Ele desejou o quê? A herança do seu pai. Foi viver lá as coisas malucas que estavam para ser oferecidas para ele naquela época. Acabou o dinheiro, foi para a sarjeta. O que aconteceu? Deus permitiu que ele vivesse isso tudo, não permitiu? Mas Deus também interferiu na vida dele, para que ele tivesse conhecimento de que tudo que ele tinha que voltar para casa. Ele tinha que voltar para os braços do pai. Então aconteceu as duas coisas. O Provérbios vai dizer o quê? Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Há momentos na nossa vida que nós podemos estar indo por um caminho e Deus está permitindo que nós estamos indo. Mas pode chegar uma hora lá que ele vai ver que, né, dentro do decreto, né, não é que ele vai ver, é que dentro do decreto eterno dele, né, nós vamos quebrar a cara. E ele pode ir lá pegar pelo nosso colarinho e tirar a gente de lá. Ou pode deixar a gente quebrar a cara. Porque tem um propósito. As pessoas nos dizem que nós aprendemos com os erros. Né? É uma forma de dizer que as coisas têm propósito. Seja com os erros, seja com os acertos.
Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas, desde a maior até a menor. Só que isso não tira a nossa responsabilidade, que nós vamos ver lá na seção 2. Aí você fala que... um exemplo claro. Se deixar na nossa mão, é só lamaçal. Então ele intervém para o nosso bem. Não é para o nosso mal. Por mais que sejam coisas que aconteçam, coisas negativas na nossa vida, né? E se nós não lembrarmos disso aqui, irmãos, se nós não lembrarmos que as mãos do Senhor são boas mãos, isso não será confortador para nós. Não será confortador para nós. Né? A gente pega a criança, por exemplo, Daniel acontece isso direto. Né? A gente vai sair com ele andando, ele quer o quê? Ele quer ficar livre. Ele quer andar. Né? O que a gente pega? Está lá, ó, vem cá na minha mão aqui, porque na minha mão você está seguro. Ontem eu fui comprar um açaí, só para fazer inveja de vocês. Fui comprar um açaí e tinha criancinha lá, que deve ser filho da funcionária lá. Né? A criancinha, ela ia saindo do estabelecimento, estava indo para a rua. Por quê? Porque ela estava sendo livre. O que aconteceu? A mãe dela foi lá, a mãe pegou ela e trouxe ela de volta. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele deixa a gente ir. Né? Só que tem horas que ele tem que pegar pelo nosso colarinho e trazer a gente de volta. Né? Te dá o discernimento que está errado. O Espírito Santo faz isso. Esse é o papel do Espírito. Ele que traz para você o senso do juízo, né, do arrependimento, né, da justiça. É Ele que faz isso. Olha só, Deus não somente conta cada fio de cabelo da nossa cabeça, mesmo que não tenhamos, né? Ele sabe lá. Né, se fizer um implante, Ele sabe quanto é que vai surgir. Né? Mas cada pecado da nossa vida, Ele sabe. Né? Ainda assim, em sua sabedoria e poder, e com sua justiça sacrificial, Ele nos mostra o esplendor da sua providência, dando-nos o seu Filho. Dando Jesus para morrer pelo nosso pecado, por exemplo. E eu estava falando aqui de um erro que nós podemos cometer, é o erro que essa sessão aqui, ela quer refutar. E que a pós-modernidade, ela quer trazer na mente das pessoas. Que erro é esse? As coisas acontecem por acaso, de acordo com o seu destino. Isso é verdadeiro? Nós não estamos largados na mão do acaso. Aquela música do Titãs lá, né? O acaso vai me proteger. Não existe. Não existe isso. Né? A crença de que os eventos apenas acontecem. Né? A Conceição encontrou com o falecido lá, né? Entre aspas. Né? Aconteceu. Aconteceu. Foi o acaso. Foi o destino. Né? Sem qualquer ligação clara e necessária com Deus ou fatores sob o seu controle. Isso é um pensamento pagão, não um pensamento bíblico. Né? Mas existem muitas pessoas dentro da igreja, muitos protestantes, que acreditam que as coisas acontecem por acaso. Mas as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, diz o Eclesiastes. Todas as coisas. O arminianismo vai ensinar o quê? A vontade do homem age sem qualquer certeza pré-determinada. Ou seja, o homem caminha à frente de Deus. O que importa é a vontade do homem, não a vontade de Deus. O que isso vai fazer, né, para nós? Vai trazer para nós a ideia de que Deus não toma decisão nenhuma. Mas Ele deixa o indivíduo decidir, por exemplo,
se ele será salvo ou não. Isso é o arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. O que não existe. Nós vamos ver lá no capítulo 9. Deus não toma decisão alguma, mas deixa o próprio indivíduo decidir se será salvo ou não. Aí Deus está aqui, deixa eu decidir aqui hoje, deixa eu ver se eu quero ser salvo. Eu caí nesse negócio. Quando me perguntaram se eu queria aceitar a Cristo, o que eu respondi? Falei, não, eu quero não. Essa vida aí não é para mim não. Meia hora depois eu estava lá. Meia hora depois. Não está em mim tomar esse tipo de decisão. Né? Sem nenhuma razão predeterminada ou necessária, em alguns casos apenas acontece de Cristo ser escolhido. Em outros casos acontece dele ser rejeitado. Porque o poder está em quem? No homem. Logo, é Cristo que salva? Se o poder está no homem de decisão, é Cristo que salva? Ou é o homem que se salva? Agostinho dizia lá, salva-me de mim mesmo. A gente só pode se salvar de nós mesmos, porque nós somos pecador. Mas quem traz salvação não é um homem. O homem não tem esse poder de escolha. Mas as pessoas acham que o acaso contribui, o destino contribui para que a pessoa possa ser salva ou não. O que é que a teologia reformada vai nos ensinar? Né? É que nada apenas acontece. Né? Nem mesmo quando se trata da vontade do homem. Nem mesmo quando se trata da vontade do homem. Né? Porque em Deus, a vontade não é livre para poder atuar de modo aleatório ou casual. A vontade de Deus é determinada pelo seu próprio caráter. Olha Hebreus capítulo 6, versículo 18. 6:18. Vamos ler o 17 para poder complementar. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade. Imutável é o quê? Algo que não muda. A imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Quem? Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A vontade de Deus é determinada pelo seu próprio caráter. E a vontade do homem? A vontade do homem também é determinada pelo seu próprio caráter. E qual que é o caráter do homem? O caráter do homem é um caráter imutável? O caráter do homem é um caráter confiável? O caráter do homem é um caráter sábio, justo, santo? Não. E o que acontece quando nós colocamos a vontade do homem à frente da vontade de Deus? Uma vez que o caráter do homem ele é pecaminoso, corrupto, não há nenhuma chance de que ele faça algo que é agradável a Deus pela sua própria vontade. Efésios 5, foi pregado domingo aqui. Vivendo como filho da luz para poder provar o que é agradável ao Senhor. Mas para poder provar o que é agradável ao Senhor, o que a gente tem que fazer? Andar como filhos da luz, não andar como filhos das trevas. A presciência de Deus, ela é perfeita. Por isso que o seu controle ele é efetivo de todas as coisas. Quer ver Atos capítulo 15? Já vou encerrar aqui já, viu? Atos capítulo 15, versículo 18. Olha lá diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Lembra que eu falei? Deus planejou
os seus decretos antes da eternidade. E agora ele executa os seus decretos no decorrer da história. A morte de Cristo foi algo determinado pelo homem ou por Deus? Por Deus. Mas quem foi responsável? O homem. Eu falei aqui domingo, né? Pilatos teve a oportunidade de expor as obras das trevas, né? Ali que estava acontecendo com Jesus. Mas o que ele fez? Lavou as suas mãos. Mas lógico que isso estava dentro do plano eterno. Só que nós não conhecemos o plano eterno de Deus. Nós não conhecemos. Deus, ele é onipotente, ou seja, ele é capaz de fazer o que ele quiser, em qualquer lugar e a qualquer hora. E ele é livre para injetar o seu poder sobrenatural no mundo, alterando drasticamente as condições existentes. Eu botei aí uma exclamação, né, porque ele faz milagre. Isso aqui é milagre. O que está sendo dito aqui. Não é só que milagre nós vamos ver lá na seção número 3, o que isso significa. Mas ele também é livre. Ou seja, ninguém pode impedir Deus de fazer a sua vontade santa. Agindo Deus, quem impedirá? Por mais que o Ken seja o maior inimigo do crente, né? O marido da Barbie. Você entender, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou cortar isso depois. Então a Bíblia afirma que Deus, de fato, exerce controle de todas as coisas. Olha o Salmo 135, 6, está aí já. Ó. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus, na terra, no mar, em todos os abismos. Tudo quanto aprove o Senhor. O que Ele quis fazer. Pega, por exemplo, as leis da natureza. Ontem fez um calor violento. Chegou de noite, choveu. Há uma lei na natureza. Só que essa lei da natureza, ela está, né, sendo regida de qualquer forma? Não. As leis existem porque Deus criou elas. E Deus estabeleceu elas. Haja luz e houve luz. Houve tarde e manhã, tal dia. Criou o firmamento. Criou os luminares. Tudo com uma lei já determinada para poder funcionar. De forma que funcione perfeitamente, porque Deus assim o fez. Ó, Gênesis 8, versículo 22. Eu terminar pelo menos essa primeira sessão aqui. Ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando que o Senhor prometeu isso aqui? Depois de tudo destruído. Depois de Noé e sua família terem saído da arca. Ele diz, ó, as coisas vão voltar a funcionar. E nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Por que Deus faz isso? Porque Ele estabeleceu, Ele criou e estabeleceu as leis. Então, o choveu à noite não foi primordialmente porque fez muito calor de dia. Porque a gente faz essa relação, né? Ah, está muito calor hoje, né? Porque vai chover depois. Não, porque Deus, nas leis da natureza, Ele determina que assim funcione. Não que não haja influência do homem na natureza. Há influência do homem na natureza? Das queimadas que estão acontecendo aí, né? Do próprio calor, entre outras coisas. Porque o homem não cumpre o seu mandato de cuidar da natureza como deveria cuidar. Foi visto semana passada. E isso tudo foi afetado pelo pecado. Mesmo assim, as coisas acontecem porque Deus está sustentando todas as coisas. E nada vai acontecer até o último dia da volta de Cristo sem passar pelo governo de Deus.
Nada. Nada. O funcionamento do mundo é um funcionamento organizado. Anoitece, daqui a pouco vai amanhecer, vai fazer calor, entre outras coisas. É um funcionamento organizado. Mas por que é organizado? Porque teve uma mente organizada por trás dessas coisas. Ontem eu estava saindo ali estava ajudando um irmão nosso aqui a mudar. E eu fui com o Bernardo na rua. E tinha um paredão assim, ó, de nuvens no céu, assim, algo lindo, maravilhoso. No finalzinho de tarde, né, volta das 18 horas, ali. Né. Eu falei que não tem como a gente negar que Deus existe, olhando para a natureza. É só Ele que poderia fazer um negócio desse. Esse paredão de nuvem gigantesco, coisa linda, maravilhosa, só Ele que pode fazer isso. E Ele teve uma mente organizada, né? E muitas vezes nós olhamos para a natureza, né, como se ela fosse autônoma, ela mesma tivesse o poder de fazer isso. Mas ela não tem esse poder. Deus que sustenta todas as coisas, desde as maiores até as menores. Se Deus é esse que governa todas as coisas, Ele sabe quanto isso afeta a nossa ansiedade. Irmãos, nós ficamos ansiosos, sabe por quê? É porque nós não confiamos em Deus da forma que devemos confiar. De onde que vem a ansiedade? A ansiedade vem do passado? Vem do presente? A ansiedade vem do futuro. Se a gente não tiver a ideia de que o nosso futuro está nas mãos de Deus, nós vamos viver ansiosos. E a Bíblia diz para a gente lançar na mão de quem a nossa ansiedade? Na mão do nosso Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. O que Mateus nos manda viver? Basta cada dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade, né, por mais que seja hoje diagnosticado como uma doença, né, para os cristãos, né, também é uma falta de confiar na providência de Deus, no governo de Deus sobre a sua vida. Deus não vai permitir que nada aconteça com você sem que Ele autorize. Eu preciso temer o amanhã? Não preciso. Salmo 33, versículo 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Não precisamos temer. Ah, pastor, mas o governo lá está assim, está assado, não está afetando a minha vida. Não precisa temer governo de homem nenhum. Deus pode dar um jeito nisso. Com o soprar da sua boca, diz o Salmo 46, Ele pode dar fim às guerras. Quando a gente se permite viver de uma forma, né, ansiosa, né, é porque eu estou temendo o meu amanhã. Eu estou temendo o futuro. Né? Olha só, na história humana, muitos impérios surgiram. Muitos impérios caíram. Mas Deus permanece o mesmo por todas as gerações. Quem determina o que acontece no mundo não são homens, é Ele. Quem dá sabedoria aos sábios é Ele. Mas não tira de nós a responsabilidade. Né? Vamos encerrar aqui. Num certo sentido, todos somos responsáveis. Vamos falar mais sobre isso na sessão número 2. Né? Mas a nossa vida não está nas mãos da China ou dos Estados Unidos. Né? Nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele coloca, Ele muda a peça do xadrez para que o propósito dele aconteça. Porém, a nossa liberdade ela não é anulada nesse jogo. Nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos. Mas por trás da gente, Deus está cuidando de nós. É isso que é providência. Nós vamos ver como que a providência opera na sessão de número 2.